Porra, vocês não têm condição, cara. Na dúvida, né, cara? Porque basta tu ter pra ser, né? Entendeu? Não, basta tu ter pra ser. Eu tenho medo dessas perguntas, porque eu sempre me fodo com a maldade. Não, tem não é cara maldade. de Você pode se transformar. A pessoa muda. Basta ter pra ser. Bora. Depois eu vou pensar sobre isso. Se eu podia responder alguma coisa aqui, eu tô com tanta pergunta aqui na minha frente que eu falo. Depois eu tô muito vulnerável pra uma pegadinha. Entendeu? Porque eu tô focado em muita coisa. Mas eu tô com medo. Ai. Pazuello, chegou a pandemia, eu gosto muito de saber de bastidor, porque normalmente as coisas são muito diferentes do que as pessoas imaginam. Muito diferente. As pessoas acham que, o Bolsonaro não fez tal coisa porque ele não quis. Cara, querido, tem vambora 75 pandemia, mil pessoas inteligentes. Tem um monte de coisa que, obviamente, porque ninguém era mais interessado em acabar com a pandemia do que o próprio presidente da República. Porque o governo sairia forte. Se quanto mais rápido ele resolvesse, quanto melhor ele sairia com a economia, mais forte seria eleito. Então, a ideia de, eles não gostam, eles não se importam com o governo, caralho, mas não faz sentido isso. Ele vai ganhar, então é bom pra ele, não faz sentido. Rica, pergunta. Posso? Vai. O Bolsonaro cometeu, na minha opinião, e eu disse isso aqui pra ele no sábado, 2 erros estratégicos muito curiosos. E é por isso que eu acho que ele fez uma má gestão da pandemia. Fala. Por quê? Porque ele bancou o que ele achava, publicamente, com um ministro escolhido por ele, técnico, portanto que tinha mais moral do que ele pra falar sobre o tema, contra. E o Mandetta, eu não tô dizendo que o Mandetta tá errado. Eu tô dizendo que, você ter 2 caras no governo, um escolhido pelo outro, pra bater um no outro, falei, ficou um cenário que o brasileiro olhava e falava, caralho, e por outro lado a imprensa ganhou, o Mandetta falou, era tudo que eu queria, alguém de dentro do governo pra dizer que o cara tá errado. Óbvio, pô. Aí eu fiquei olhando e falei, puta que pariu, mas que porra é essa que tá acontecendo? Como você falou, no meio de um ambiente onde ninguém sabe o que fazer, inédito, e aí você olha e fala assim, puta, mas isso é uma merda, isso tem que ir pra uma direção só. E aí ele troca o ministro. E o segundo também concorda com o primeiro. Aí a minha vontade era falar assim, Bolsonaro, o senhor tá de sacanagem, porque você bota 2 caras que são técnicos, você se gaba de colocar pessoas técnicas. Os 2 estão contra você. Então, ou você tá defendendo uma coisa errada, ou tem uma conspiração de sacanagem contigo. Aí vem você. Quando vem você, fala, finalmente, pelo menos tem a lógica dele ter alinhado o discurso. Certo ou não, ele alinhou o discurso. Eu queria saber se durante esse processo, até chegar o teu dia, você não participava ou participava ativamente dessa? Nada. Nada. Você estava ali fazendo o teu. Mas eu vou te explicar uma coisa. A galera tem que entender um processo da coisa. Quando você tem um ministério, ele está funcionando. Está lá com o Mandetta, está funcionando, é o ministro, não existe pandemia, está tocando a vida dele. Participou na Operação Acolhida em 2019, me ajudou pra caceta, lá em Roraima. Então, normal, a vida que segue. Chega a pandemia, certo? Chega a pandemia. O ministério ele não é executivo, quer dizer, obviamente ele é executivo. Ele não tem braço. Porque as ações em saúde, elas são feitas por estados e municípios. Na sua plenitude, 100%. Cara, olha só. Vou falar de novo. Tudo que você faz sobre saúde é feito por estados e municípios. O governo federal não pode fazer nada nos estados e municípios. Por lei, pela lei 8080. Não pode fazer, não tem direito de fazer. O direito e o dever do governo federal são programas, projetos e recursos para estados e municípios. Porque a ação ela é tripartite em Brasília, governo federal, estadual e municipal, ou seja, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e Conselho Nacional dos Secretários de Saúde dos Municípios, CONASEMES. É tripartite, o processo decisório, ele é tripartite, só tem 1/3 da decisão. Tá. Só que nos estados é bipartite. É só estado e município. Não tem governo federal. Não tem nada do governo federal nos estados. Aí o cara diz, aonde as pessoas são atendidas? Nos estados e municípios. Quem faz o atendimento dos estados e municípios? Os hospitais estaduais e municipais. Entendi. Quem fez todas as ações que salvaram vidas ou que perderam vidas? Nos estados e municípios. E o Bolsonaro é o responsável? Cara, é um troço de maluco. Engraçado. Olha só. Isso tem que ser dito. Ele não é o responsável, mas ele é acusado de ser o irresponsável. Ele é o responsável? Por o quê?
sobre o que o cara está fazendo no estado ou no município, está muito bem feito. Eu não estou dizendo que eles têm culpa, maldade, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que só não pode ser aqui. Só não pode ser aqui, porque não é aqui. Muito bem. Quando começa a pandemia e começam as discussões do que fazer, era uma incógnita total. Total, para o mundo inteiro, eu acho. Então vamos parar aí. Era uma incógnita total. Sim, sim. Não tinha nem ideia de vacina, nem de remédio, nem de como fazer, etc, etc. E sim, o Mandetta, ele, seguindo o que se dizia à época, colocou a orientação. Qual era a orientação? Fique em casa até sentir falta de ar. Que veio da OMS. Sentiu falta de ar, você vai para o hospital. Não foi ideia dele. Ele seguiu o que tinha na época. Exatamente. Também tinha na época o uso deste remédio X aí que não pode falar nas internações. Nas internações. De onde veio a ideia de que esse remédio seria Isso veio uma coisa brasileira ou uma coisa não, isso é internacional, cara. Mas veio de quem? Você sabe? Sei lá, Porque veio de fora. Veio antes. Cacete, veio de fora. Já estava lá quando eu cheguei a ideia. Entendi. Então, só do Mandetta, isso. Então, da época dele. Qual é o documento que tem no Ministério quando nós chegamos lá? Que fique em casa, com falta de ar, se for procurar médico, vá para o médico e o uso deste remédio é para os casos de internação. Está escrito isso. E lá nós chegamos com o Ministério do Mandetta. Do Mandetta. Não, mas você chegou depois do Tait. Não, eu cheguei junto com o Tais. Então o Mandetta tinha uma subscrição de que era possível usar o remédio tal somente nos casos de internação. Os casos graves. Até porque, como é que é usar... Então você é grave. Então você nem sabe se você tem ou não. Exatamente. Então, muito bem. E isso daí, obviamente, foi um impacto. Onde é que eu estava nesse momento? Eu estava comandando a 12ª Região Militar. 12ª Região Militar faz, digamos, a parte territorial de Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Tá. E dentro dessas missões logísticas e etc., então tem a saúde. Todos os hospitais e todo o combate à pandemia. Então, todo o combate à pandemia desses 4 estados na área militar estavam sendo coordenados por mim. Então, eu não era nenhum leso nessa discussão. Sim. Você estava sabendo o que estava acontecendo. Eu estava sabendo, não só estava sabendo, como eu estava trabalhando. Estava vendo, né? Vendo, estruturando, tomando decisões, indo atrás do que tinha de melhor de tratamento, como todos nós estávamos fazendo na época. Nesse momento, sai o Mandetta, e quando sai o Mandetta, muita gente sai junto. É normal. São as pessoas que trabalham com ele. Então, desestrutura o Ministério. E, além da desestrutura da saída das pessoas, por alguma razão, o Ministério estava praticamente em home office, no meio da guerra. É como se o Exército entrasse em home office na hora da guerra. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Então, qual foi a ideia do presidente? Colocar um médico como o Nelson Tais, um cara espetacular. Sim, super conceituado entre os espetacular, médicos, cara. Espetacular o Nelson. Parceiro. E dizer, Tais, eu vou te dar 15 caras prontos agora para tocar a secretaria executiva, cara. Para fazer contratação de ventilador, medicamento, equipamento, estrutura, logística, transporte, coordenação, FAB. Que, tudo. Evidentemente, um médico não tem porquê... Nem tinha condição de saber isso. Não é dele, óbvio. Então, foi a melhor decisão que o presidente podia ter tomado no país, cara. Nós estávamos numa guerra. Guerra contra a pandemia, contra o coronavírus. E numa guerra, tu usa as tuas forças armadas. Tu usa o que tu tem pronto, na prateleira. Eu peguei meus uniformes e embarquei no mesmo dia. Quem que ia embarcar no mesmo dia? Quem ia chamar mais 14 oficiais e estaria todos em 48 horas em Brasília, trabalhando. Sem casa, sem família, sem salário, sem extra, sem porra nenhuma. É embarcar e ir. As coisas foram se ajustando com o tempo. Quem faria isso? Só nós. Não tinha nem paletó, era só farda. Então a missão era 90 dias. O Tais ouviu de mim as seguintes frases: você tem 90 dias para substituir todos nós. Um por um. Tu tem que indicar
inclusive a mim, o teu executivo. E ainda assim, 90 dias é tempo pra cacete. Até 90 dias. Para você, é o que eu tenho, eu só tenho o prazo de 90 dias. Sim, claro. Então você tem 90 dias para substituir todos nós. E aí você tem o ministério todo na tua mão, eu vou embora, volto pro meu quartel. Essa era a manobra. Quer saber? Manobra certa. O que nós chegamos lá? Ninguém para trabalhar, não tem respirador, não tem equipamento, não tem pessoal, não tem médico, não tem logística, não tem nada. Não tem basicamente, nada. O Ministério da Saúde, nesse momento, através do governo federal, mandava dinheiro para os estados, era isso? E mais nada. E cada um faz o teu. Mas as coisas que só cabiam a nós, ou seja, que poderia, que os estados não conseguiam fazer, não estava ninguém fazendo. Então, para você entender, essa estrutura executiva, ela funcionou redonda. E nós apoiamos os estados e municípios do Brasil inteiro com tudo, sem distinção de política, bandeira, partido político, esquerda, direita, nada. Então, é preciso compreender que esse desenho funcionou. E graças a esse desenho nós salvamos milhares de vidas, cara. Nós salvamos milhares de vidas. Com a estrutura. Não tinha vacina, não tinha remédio, não tinha porra nenhuma. Nada. Era a estrutura. Qual é Quando a gente entendeu a manobra, estava no meio da discussão que o tal remédio para a fase final era ruim. Falei, pô, mas se o remédio é ruim para a fase final e ficar em casa é ruim, tá tudo errado. Chama os médicos. Chama o Conselho Federal de Medicina. Raciocínio lógico, né? Chama, como é que bota todo mundo sentado? Qual é a solução? Pazuello, a solução é simples. Procure imediatamente a unidade básica de saúde. Imediatamente, nos primeiros sintomas. Tratamento precoce. O médico vai diagnosticá-lo. Se vai diagnosticá-lo que é positivo de Covid, vai apoiar em exames laboratoriais, vai apoiar em testes, vai apoiar em imagens, vai apoiar na pandemia, nos sintomas, mas vai te diagnosticar. Coisa que não era diagnosticado. Compreende a merda? Entendi. Como só podia diagnosticar teste e não tinha processamento de teste, olha só, vou explicar. Lei, só pode diagnosticar com teste. Aí vai e compra não sei quantos milhões de testes. Já estavam comprados. Mas cadê o processamento do teste? Ah, pois é. Não tem equipamento para processar teste. Não há equipamento para processar os testes. Como não tem... E agora, cara? Temos que criar estruturas fabricadas de processamento de teste. 3, 4 grandes processamentos de teste no país, com logística para transportar os testes. E as pessoas estão morrendo sem diagnóstico. Porque não pode diagnosticar sem teste. Vou repetir. Entendeu? Entendeu o pacote da chegada? É assim, tá todo mundo morrendo e lá no atestado, pois é. Uma ponta amarra a outra. Não está diagnosticado. Ponta solta a outra, na verdade. Não está diagnosticado. E assim a gente não sabia nem para onde andava. E foi assim que nós chegamos no Ministério. E aí, brother, a gente forneceu equipamento, medicamento, recurso, respiradores, bomba de infusão, logística, transporte, avião, tudo para todos os estados e municípios do país. E aí a gente conseguiu segurar o impacto. Foi isso que segurou o impacto. Foi o grande trabalho do Ministério da Saúde, coordenado pela Casa Civil e pelo governo como um todo. E vamos fazer um outro detalhe. Muita grana para estados e municípios. Mas muita grana. E toda essa grana colocada de forma técnica. Entendeu? De lá para o estado. Quando chegava no estado... Olha só, brother. Aí, olha só. Na hora que você distribui o recurso para estado e município, lembra, é bipartite. Sim, sim. Naquele momento, o governo federal, ele considera a missão cumprida. É isso que eu estou falando. Quando chega no estado, se roubaram correta, do estado, vocês não têm controle. Divide da maneira correta? Não, claro que não. Divide da maneira correta, prioriza onde tem mais impacto de Covid, prioriza onde tem menos estrutura de saúde, e nós colocamos grana em todos os 5.570 municípios do país. Todos. E essa grana permitiu que os municípios se reestruturassem.
para fazer o combate. Cara, as pessoas não entendem isso. Será que não entende o tamanho do trabalho do governo federal? Olha só, nós estruturamos todos os municípios do país. Todos os municípios e estados do país receberam recursos, ficaram superavitários. E como era extra-orçamentário, podia pagar a folha de pagamento, cara. Eles ficaram em dia. Pagaram suas contas. Então, é aí que eu queria chegar. Eita, porra. A pandemia foi boa pra muita gente, né? Pô, brother. O que o governo federal fez de capilarizar recursos pelo país, o resultado é que nós estamos saindo do jeito que estamos saindo agora. O resultado econômico que nós estamos vivendo no nosso país vem das ações do governo federal, que descentralizou o quê? Recursos para estados e municípios, de forma direta, de capilarizando. Mas muita gente usou não pra pandemia. Ah, mas aí, meu irmão, aí faz parte do ser humano, né, cara? Aí não tem o que fazer. Porque tem muito estado e cidade, né, prefeituras,